A paz, meu irmão, Deus abençoe sua vida, família bem casados. Eu vim trazer rapidamente aqui um devocional para você. Veja junto aí da tua esposa, do teu esposo. Vai ser bênção. É uma história real de um casamento. Teresa e David Ferguson escrevem um livro devocional e, e nessa e nessa meditação que eles falam sobre a diferença de personalidade, como isso atrapalhou o começo do casamento dele, né? Um era pacífico, tranquilo, aquela pessoa que deixava tudo para depois, decisão importante deixava para depois, é, problema que tinha que ser conversado com sua esposa era ignorado, até mesmo coisas simples como pagar uma conta ou acertar uma torneira não era feito, ele sempre deixava essa situação para depois. Então, a natureza dela era uma natureza de prontidão. Ele fala que ela chegava a ser compulsiva em alguns momentos no fato de querer resolver tudo rápido, na hora. Ela tinha pressa, ela era uma mulher decidida. E isso começou a gerar problemas no casamento deles, de forma séria, né, de forma grave. Então a gente vai ler aqui o texto, tem uma sugestão de leitura bíblica, Romanos 8:28. Eu vou estar fazendo essa leitura no final. E o texto diz o seguinte: dizem que os opostos se atraem. Por quê? Eu, David, conheço muitos casais que fazem a mesma pergunta. Fazem a mesma pergunta, porque se sentem muito frustrados por serem tão diferentes do cônjuge. Senti-me assim durante muitos anos, quando Teresa e eu éramos como dois ímãs fortes demais que se repeliam. Ele usa o exemplo de que mesmo casados, eles tinham casado e eles tinham uma natureza tão diferente que eles se repeliam, né? Essa é um dilema do casamento. As pessoas se amam, se gostam, mas tem coisas que não concordam. Há conflitos e, apesar do amor, eles se repeliam, se afastam, se evitam, né? Então, essa é uma situação que acontece com os casais em muitas áreas, né? A gente, à medida que o curso for avançando, você vai ver em cada área que as pessoas discordam e isso acaba sendo motivo, né? Teresa parecia muito rígida. Corte o mal pela raiz e já. Era o lema dela. Normalmente minha filosofia de vida era: se tiver em dúvida, pare. Ou seja, ele parava toda vez que tinha uma dúvida, ele demorava a decidir. Ao meu primeiro sinal de protelação, a persistência e a atitude compulsiva de Teresa avançavam sobre mim como um bulldog. Aqui o negócio fica sério, né? Ele compara a atitude da esposa dele como de um cachorro raivoso. Meu amigo, meu querido irmão, se você fizer uma comparação dessa com a sua esposa, isso vai dar problema para você. Usa uma coisa mais tranquila na hora de falar da sua esposa, da sua companheira. Mas ele fala que ela avançava sobre ele como um cão raivoso toda vez que ele tinha dúvida. Que ele ameaçava pensar mais um pouco em uma situação, ela avançava como um cachorro enfurecido. E o que vem em seguida, ele fala: Deus, porque tem uma esposa assim, onde o Senhor estava com a cabeça, onde Deus estava que permitiu que uma pessoa tão tranquila casasse com uma mulher tão rígida, tão decidida e que agia compulsivamente. Olha que situação, né? Às vezes é diferente mesmo, né? A nossa natureza vem da cultura, vem das experiências, da nossa educação, cada um teve uma e quando chega dentro do casamento a gente se ama, mas a gente não concorda. E aqui ele começa a meditar sobre isso, né? Com o tempo enxerguei a resposta. Deus sabia que eu necessitava de uma esposa como Teresa, e embora sua diligência, pressa, né, a sua decisão rápida me irritasse e frustrasse, eu podia ver claramente
que minha protelação e resistência passiva eram sinais de fraqueza. Sem Teresa, eu não teria conseguido fazer as coisas mais simples, porém importantes da vida. Aqui ele usa um exemplo de uma conta que ele tinha que pagar e essa conta ficou 6 meses em cima de uma mesa porque a sua esposa deixou que ele resolvesse. Ele está falando que ele reconhece que ele tinha uma fraqueza de deixar tudo para depois e que sua esposa, com essa natureza dela, ajudava ele a organizar as coisas. Qual é a lição que essa história traz para a gente? É que com as nossas naturezas diferentes, a gente pode formar uma equipe, um time que coopera para o bem comum. Mais à frente, nesse mesmo livro, ele vai reconhecer, ele não ela, vai reconhecer que a natureza tranquila dele, que era incapaz de se irritar rapidamente, foi algo bom na educação dos filhos, visto que ela era muito rígida e muito impulsiva. Então eles encontraram o lugar de cada um que cooperasse para o casamento. O desafio de hoje é você olhar para o seu cônjuge e ver, né, o seu companheiro, sua companheira, e ver o que ele tem de qualidade, apesar daqueles defeitos que te irritam, que te incomodam, porque isso acontece, né? Você fica chateado, irritado com o defeito do outro. E é necessário, para que um casamento dure, né, a segunda coisa que mais coopera para que um casamento dure é a admiração pelo outro. A segunda coisa, a primeira coisa é os dois entenderem que o casamento é algo importante e não pensar em desistir cada vez que surge um problema. Então, observar qual é a minha função e qual é a função da minha esposa dentro do casamento, como a sua natureza, o ponto forte da sua natureza coopera com o ponto fraco da minha natureza. Ore a Deus. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, busque a Deus, ore e saiba que o seu casamento vai cooperar para a sua vida melhor, para uma vida melhor da sua família. Aqui no final ele faz um agradecimento. Obrigado, Deus, por me conhecer e por me dar e por dar-me um cônjuge que me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Agradece a Deus pelas irritações diárias que Ele te dá. Agradece a Deus porque Ele está trabalhando na sua vida, está te dando crescimento e está cooperando com um lado fraco que você tem, com uma fraqueza através do seu esposo, da sua esposa. Segunda-feira a gente está junto, não deixe de ir, vai ser um tempo de crescimento, um tempo de bênção e eu espero que seja bênção para você também. Deus abençoe e até segunda-feira. Um abração para você.